Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas 11, 28. É que diz: mas ele disse, ele quem? Jesus, né? Jesus respondendo a alguém: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Só essa aqui. Só essa palavra, né? Jesus estava assim, pregando, anunciando, falando do seu ministério, né? Pregando, ensinando. E aqui diz, né, no início do capítulo 11, que estando ele a orar num certo lugar, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então, Jesus ensinou os discípulos a orarem. E a oração que Jesus ensinou é uma oração que se dirigia a Deus. O que Jesus fazia, ele ensinava a seus discípulos, porque Jesus era exemplo de vida. Sabemos que Jesus veio por obra e graça do Espírito Santo, né? Nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Era preciso que o Filho de Deus viesse em carne, para como ovelha, como cordeiro vivo, santo, imaculado, fosse expiado ali na cruz, né? Para assim, pelo seu sacrifício, todos terem a oportunidade, a única oportunidade de chegar a Deus, de voltar para Deus, de chegar a Deus, de conversar com Deus, de dialogar com Deus. Porque o homem, por causa do pecado do primeiro Adão, ele se distanciou de Deus, se esqueceu de Deus, sua mente ficou em trevas e não entender as coisas de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua paciência, porque o amor é paciente, enviou o seu único Filho, para que através dele o homem possa ser salvo. E ele ensinou aos seus discípulos a oração de se dirigir a Deus, porque os seus discípulos já tinham conhecido o Filho, mas precisava a oração ser feita a Deus, porque o homem sempre buscou a Deus, e os discípulos não sabiam orar, como orar a Deus. Então eles perguntaram a Jesus, e Jesus assim ensinou, né? A oração maravilhosa que todos os cristãos oram, né? Oram. Mas é uma oração para ser vivida, é uma oração para ser praticada, né? Como disse Jesus Cristo: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Então, não é uma oração é aquilo que o homem deseja, né? Quando na aflição, o que mais a pessoa quer é sair da aflição. O desejo dela é não parar de sofrer, parar de sentir dor, né? E
a primeira pedaço da oração, Jesus ensina aos seus discípulos Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, toda oração tem que vir expressa de um desejo, né? Eu tenho pedido a Deus para que realmente o nome de Deus seja santificado, né? Eu quero que o nome de Deus seja santificado na minha vida, que o reino dele venha ao meu coração, esteja no meu coração, né? Porque é uma coisa que nós chamamos para nós. Pai, santificado seja o teu nome. Então, santificado seja o nome do Senhor em nossas vidas. Mas para isso temos que viver uma vida de santificação, né? De separação do mundo, né? Deixar uma vida de adoração a Deus, santificar o nome de Deus na nossa vida. Venha o teu reino. O reino de Deus deve estar em nosso coração, no coração do homem. O que é reino de Deus? É paz, é alegria, é gozo, é amor, é moderação, né? É tranquilidade, é paz de espírito, sempre pronto a fazer o bem, sempre pronto, nunca o mal, mas sempre fazer o bem, sempre disposto a pensar em fazer o bem, né? Em ter paciência com o seu semelhante, ter bom ânimo para ajudar ao seu semelhante. Essa é o reino de Deus no coração, deve ser o reino de Deus. O reino de Deus é diferente do reino desse mundo, né? O reino desse mundo é carnalidade, né? É banalidade, é rejeição das coisas de Deus, é sempre a pessoa pensando em falar mal do próximo, é sempre pronto a odiar, a querer o mal, a guerrear, é guerras para tudo quanto é lado, né? É dissensões, é desunião, é desamor, né? O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é de paz, é de vida, e só isso podemos encontrar em Jesus. Aleluia. E Jesus ensina, né, o que o mundo não pode ensinar ao homem, né? Jesus Cristo veio trazer o seu reino, e o seu reino é de paz e de justiça. E essas coisas o homem que quer, né, que deseja, não vai encontrar nas coisas desse mundo, mas simplesmente vai encontrar numa oração que ele pode fazer, né, com a sua boca, né, com o seu coração, e orar a Deus: Senhor, santificado seja o teu nome em minha vida, venha o teu reino morar em meu coração, viver em meu coração, em minha vida, né? O dinheiro não pode dar isso, as riquezas deste mundo não podem dar isso, mas Jesus pode. E através de uma simples oração, de um desejo do teu coração, Deus pode conceder paz ao teu coração. Aleluia. Deus pode conceder tranquilidade à tua vida. Amém. Mas só glória isso poderá encontrar na palavra de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Né? Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, né? Então, mas primeiramente, a primeira coisa é o pão do céu. Muitos, né, desprezam essa primeira parte, né? O Deus morar em sua vida, Deus governar a sua vida, né? O seu reino morar em seu coração. Não há esse desejo no coração de muitas pessoas. Sempre pensa-se primeiramente na carne. Sempre pensa-se primeiramente nas coisas deste mundo, no pão que perece, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele ensina que se deve buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? É o próprio Deus, é o amor de Deus, é a tranquilidade em seu coração,
o pão de Deus, a sua palavra, primeiramente deve-se buscar isso em oração, e sim depois vir o pão que perece, o pão que alimenta a carne, o pão que alimenta o corpo, né? E vem mais ainda, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, né? Quantas pessoas perecem, não é por falta de pão, não é por falta de água, mas é por falta do reino de Deus em seu coração. E com isso, não fazer o primeiro pedido, o primeiro desejo, que é o reino de Deus em sua vida, né? Não há condição, não tem condições, não tem possibilidade, não há disponibilidade no seu coração para perdoar o seu semelhante, para perdoar o seu próximo, né? E vive-se uma vida de ruína, de atraso, porque não tem paz em seu coração. Mas o Senhor nesta noite conclama para que se busque o reino de Deus em primeiro lugar, e isso todos os dias das nossas vidas, né? Amém. Para que o coração do homem tenha paz, para que o coração do homem tenha gozo, o verdadeiro gozo que vem do céu, né? O gozo de ter a alegria de adorar a Deus em primeiro lugar. Amém, Jesus. Quantas pessoas, né, reclamam, quantas pessoas ficam só indagando por que isso, por que aquilo, mas não busca na fonte, que é a palavra de Deus, as respostas. Leia a Bíblia, busque a palavra de Deus e você encontrará todas as respostas para a sua vida, né? E você encontrará paz para o seu coração. Aleluias, glória a Deus. E aqui diz: e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal, né? Quantas pessoas falam: eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim mesmo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de andar assim. Por quê? Porque não busca o reino de Deus, não busca na água que é Deus para a sua vida, né? Busca só o pão que perece, busca as coisas da carne e esquece de buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Aí não encontra condições para perdoar, né? Vive um coração amargurado, e um coração amargurado, um coração que não perdoa, só vive em tentações, e vive caindo de tentações em tentações, né? De pecado a pecado, e pensa que a vida é assim mesmo, que a vida é o que é, e deixa a vida lhe levar, como diz a música, né? Deixa a vida me levar, né? E a vida vai levando, a vida vai levando de um abismo a outro abismo, de uma tentação a outra tentação, de pecado a pecado, e pensa que é assim mesmo. A própria palavra diz que miserável é o homem que pensa que a vida se resume aqui, nessa passagem. Mas não é verdade. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é pura, e ela diz que ao homem foi dado o direito de viver uma vez só, e após a morte seguir ao juízo. E esse juízo, irmãos, esse juízo, meu prezado ouvinte, né, é tremendo. Devemos nos preparar nessa vida aqui para a morte, e Jesus Cristo, Ele é o caminho para a vida. Jesus Cristo é a porta para a salvação, né? E nessa noite, mais uma vez, eu ofereci a você o caminho que é Jesus, né? E Ele ensina através dessa oração, né, aos discípulos, um grande ensinamento. E também nós trazemos nesta noite essa oração como uma mensagem do Evangelho, porque toda a palavra de Deus, ela é para a salvação de todo o homem, né? É para a salvação.
é para você, para eu trilharmos por essa palavra, por esse conselho de Deus, né? Que é maravilhoso, que nos traz grande ensinamento, que nos traz a bússola, né? A bússola para chegarmos ao destino certo, a um destino de paz. A palavra de Deus diz que o próprio Deus fala, né, que Ele não deseja a ninguém dar um caminho de maldição, de mal, mas o objetivo de Deus é dar um caminho de paz. Aleluia. E esse caminho, mais uma vez, é oferecido a você. O caminho é Jesus. Amém. Né? Aleluia, Jesus. E Jesus ensinou essa oração maravilhosa, esse ensinamento, né, aos seus discípulos. E disse mais, trouxe outros grandes ensinamentos a ele, né? E muitas pessoas ficavam maravilhados com ele, né? E chegou uma mulher para ele e disse, né? Ele dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse. É aquele negócio, o elogio, né? O elogio, às vezes, merece uma boa resposta. E ela falou, bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos que amamentaste. E o que Jesus falou? Jesus falou, não, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aquela mulher estava distraída. Aquela mulher estava admirada com Jesus. Quantos se admiram vendo um pregador pregando a palavra de Deus, né? Vendo uma pessoa semeando a palavra de Deus, admiram, né? Até elogiam. Mas o importante não é você elogiar ninguém. O importante é você ouvir o que está sendo pregado. O importante é você pegar as palavras é que vão transformar a sua vida. O importante é você ouvir a palavra de Deus. Não tão somente ouvir, mas guardar no coração, né? E deixar essa palavra correr o seu ventre, correr a sua vida, andar por dentro de você e transformar como água. A palavra de Deus vai te lavar, vai fazer você entender os mistérios de Deus. Amém. Né? Isso que é importante. O importante não são as palavras, o importante não é quem prega, o importante não é aquele que fala. Pode ser o maior líder do mundo, pode ser o melhor pastor, pode ser o mais simples ou os mais grandes. O importante é a palavra de Deus. O importante é aquilo que vem de Deus. Amém. O importante é aquilo que vem do reino de Deus, que pertence ao reino de Deus. Porque a palavra de Deus, quando é ouvida e quando é guardada, ela transforma. O Espírito Santo vem e começa a trabalhar na vida do homem, começa a trabalhar na vida da mulher e começa como a ostra, né, que é em grande dor, né, aquela pedra cai dentro dela, vai corroendo ela, mas ali é transformado, né, uma grande pérola, uma coisa maravilhosa que todos admiram e todos querem para si. É isso. A palavra de Deus vem como uma coisa que talvez até incomode você, talvez você não entenda, mas se você deixa ela entrar dentro de você, essa palavra vai talvez até provocar dor dentro de você, mas vai nascer ali uma pérola, uma coisa maravilhosa que vai abençoar a sua família,
que vai abençoar seus vizinhos, que vai abençoar toda a sua parentela, que vai trazer cura, que vai trazer bênção para todos que olharem para você. Eis que o Senhor diz para você: levanta-te e resplandece, porque vem a sua luz para ser sobre ti. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Porque não ouves a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus em teu coração. Levante-se de onde tu estás. Rende-te ao Senhor Jesus Cristo. Ele quer transformar a sua vida. Ninguém vai transformar a sua vida, nem você próprio. Mas a palavra de Deus morando em teu coração, ela vai fazer maravilhas. Aleluia. Ela vai trazer muitas bênçãos para você. Glória a Deus. Ouvi um testemunho de uma mulher que ela não gostava de crente. Ela não gostava de ouvir a palavra de Deus. E ela estava passando grandes lutas, grandes tormentas em sua vida. Mas ela acreditava em Deus. Meu amigo, talvez você não goste, muitas das vezes você não gosta de ser incomodado, mas você acredita em Deus, você sabe que existe um Deus, Criador de todas as coisas, né? E Deus foi assim, falando ao seu coração, porque no coração dela tinha um lugar, e ela, assim, passou grande luta, mas pela misericórdia de Deus, ela encontrou alguém, ela encontrou uma irmã, que com muito amor, muito carinho, foi falando do amor de Deus para ela, e ela foi aos poucos aceitando, né? E uma palavra que aquela mulher deu a ela nem acreditou, mas encontrou lugar no seu coração, e ela foi vendo que aquela mulher era serva de Deus, e Deus foi fazendo a obra em seu coração, e ela passou a pertencer a uma determinada igreja, e lá ela ouviu uma palavra. Ela ainda não era, ela não se achava totalmente crente, ela continuava assim, meia lá, meia cá, né? E ela ouviu uma palavra que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ela orou a Deus, buscou o reino de Deus, né? E falou: Senhor, eu quero conhecer a verdade. O que é isso? Que versículo é esse? Eu quero. E começou a orar em cima disso. Todos os dias ela orava, e naturalmente Deus foi transformando a vida dela. Hoje ela trabalha, né, como voluntária na obra de Deus, é uma serva de Deus. Ninguém a forçou a nada, ninguém a exigiu nada dela, e ela foi indo, e Deus falando no seu coração, o Espírito Santo foi falando aos seus corações. Meu amigo, não adianta você entrar para a igreja, mas não orar, não buscar a Deus, não buscar uma experiência com Deus. É preciso que todo homem, que toda mulher procure uma experiência com Deus, creia na palavra de Deus, e achando ali a pérola, né, fala: Senhor, eu quero saber o que é isso, e buscar o Senhor, que é Espírito Santo, que é Jesus, que são essas coisas que os evangelhos falam. É desejar Deus na sua vida. Busca a Deus, pergunte a Deus, ore a Deus todos os dias, e Deus vai transformar a sua vida. Deus vai falar ao seu coração. Tudo começa por um desejo, mas se você não deseja, não adianta nada. Pastor, ninguém vai transformar você, porque só Jesus transforma. Só o Espírito Santo vai transformar a sua vida, vai fazer algo grande na sua vida. Mas se você buscar, se você desejar, então é preciso, meu amigo, que você, como Jesus falou, né? Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam, né? Ouvir a palavra de Deus é a mesma coisa que Jesus dizer: antes, bem-aventurados os que atendem a palavra de Deus, atentam para a palavra de
Deus e aguardam, né? Aguardam como pedra preciosa, né? Então, Jesus Cristo quer transformar a sua vida. Não são os dogmas das religiões, não são os falsos ensinamentos que diz para você fazer assim, fazer assado, que vai transformar a sua vida, que vai trazer paz ao seu coração, pode trazer até algum refrigério, mas a paz verdadeira só Jesus Cristo pode trazer, só os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, aquela mulher falou: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste. Mas Jesus Cristo falou: não, minha senhora, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quer dizer, amém. Não se distraia com as coisas deste mundo, com as doutrinas falsas que há por aí, né? Com coisas que dizem: não, você só vai conseguir se fizer assim, se fizer assado, se carregar um amuleto, se carregar uma imagem. Nada disso salva, nada disso traz paz ao seu coração, mas é a palavra de Deus, né? Porque muitas coisas foram trazidas pelos homens, muitas coisas inventadas para que o homem pudesse se distrair, como aquela mulher, né? Ela queria dizer que queria louvar, né, alguém, louvar a mãe de Jesus. Sabemos que a mãe de Jesus foi um instrumento de Deus, né? Um instrumento maravilhoso para trazer o nosso Salvador, né? Honramos e nos maravilhamos, glorificamos a Deus, né? Porque Deus, Ele prepara e Ele usa quem Ele quer para o seu propósito. E Deus, Ele escolheu ali, né, a mãe de Jesus, a Maria, né, esposa, já para dar como esposa para José, né? E ali Deus orientou ela e orientou José, porque o filho dele tinha que vir em carne, tinha que vir como homem para sofrer as dores, né, e as humilhações, né, humanas, e passar para nós os ensinamentos que, como ele falou, assim como eu venci o mundo, né, eu venci o mundo, e se ele venceu, né, nós podemos, no nome dele, vencer também o mundo. Amém. Nós podemos, né, chegar a Deus. Aleluia. Nós podemos vencer as tentações. Amém. Nós podemos orar, nós podemos adorar a Deus, vencer o inimigo, né, no nome de Jesus. Aleluia. E assim como ele venceu, ele diz, né, que ele venceu. O importante é que Jesus venceu por você, venceu por mim. E nós podemos também, né, na nossa humanidade, glorificar a Deus através do nome de Jesus, porque Ele mesmo, depois que ressuscitou, Ele falou: todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, e é no nome de Jesus que nesta noite estamos aqui anunciando, pregando o seu evangelho, trazendo a sua palavra. E nesta noite nós conclamamos a você a ouvir, a atender a palavra de Deus e guardar no seu coração, né? E que o Espírito Santo de Deus fala profundamente a cada coração. Amém. Amém.